ainda está incrível, porque a nossa Bahia já é maravilhosa e a gente consegue conhecer pontos que às vezes a gente nunca teve a oportunidade de ver pessoalmente, e a gente vê sob olhares muito especiais. Então é a nossa Bahia contada de uma forma, de muitos olhares, né? De uma forma ainda mais especial. Todo mundo precisa vir ver essa exposição. Que artistas incríveis e talentosos a gente tem aqui nessa terra. Venham ver! A raça é cria do racismo e não o pai. Essa frase é de um escritor americano que nos ajuda a entender de onde vem o racismo. Esse escritor escreveu Entre o Mundo e Eu, que é um livro maravilhoso. Tem muita gente que acha que o racismo surgiu porque havia raças diferentes e uma se sobrepôs às demais porque era superior. E isso não é verdade. Biologicamente não existem raças. O racismo é essa criação social para justificar a dominação e a opressão. Veja o caso do racismo aqui no Brasil. Ele nasce como? Com a colonização. O branco europeu que vem para o Brasil para explorar nossas terras, ele cria o discurso da superioridade branca para explorar os negros africanos, para dizimar os nossos índios. Eles dizem que os índios não são humanos, que eles são selvagens e exterminam os índios brasileiros. O mesmo acontece com os negros. Para explorar a mão de obra, sem pagar por ela, o branco diz, olha, o negro é sub-humano. Claro, como é que ele iria explorar um semelhante sem ser visto como um ser desprezível? Dizendo que negros e negras não eram humanos. Então cria-se esse discurso para legitimar a exploração e a gente passa séculos reforçando esse discurso, criando símbolos que reforçam estereótipos de selvageria, de violência, de inferioridade. E esses símbolos são reforçados com palavras, com expressões como denegrir, como preto de alma branca, como lista negra, mercado negro, inveja branca, cabelo ruim. Com símbolos, com a literatura, com o cinema, com as piadas. Você viu que ele disse é brincadeira? Não, minha gente, piada não é coisa pouca, não é inocente. Piadas reforçam preconceitos. Associar um cabelo a uma bucha de aço reforça uma ideia de inadequação, de inferioridade. E veja que nem na maior cidade negra fora da África, com mais de 80% da população negra, segundo o IBGE, a gente ainda não se livrou desses artifícios racistas. O racismo adoece, o racismo nos enfraquece como sociedade. Nos diminui a todos, negros, brancos, como seres humanos. Tolerar, alimentar o racismo faz com que a gente continue sendo assim tão vergonhosos quanto aqueles brancos europeus que escravizaram nossas irmãs e nossos irmãos negros. Que a gente pense sobre isso, que a gente desconstrua, que a gente não leve na brincadeira não, porque não é brincadeira. Aqui a gente leva racismo a sério. Segundo a vítima, o suspeito perguntou a ele, ao Marcelo, né, que se ele não tinha vergonha de fazer isso na frente de pais de família. Isso era carinho, era beijo. Quer dizer, beijar, fazer carinho em alguém, na cabeça do homofóbico, ofende. Mas agredir, tentar matar, não ofende? A homofobia é isso, é ignorância, a falta de qualquer lógica. Uma das explicações para a homofobia é que ela tem a ver com o machismo, com a ideia de superioridade do homem sobre a mulher. Perceba que muitos homossexuais são chamados de mulherzinha, como se isso fosse ofensivo, como se ser mulher fosse uma ofensa. Porque o modelo de homem na nossa sociedade é baseado na masculinidade viril e agressiva. Os homossexuais mais afeminados, inclusive, são mais discriminados do que aqueles que não são. Por isso a gente sempre diz que o combate ao machismo precisa ser de absolutamente toda a sociedade, que é uma coisa absolutamente irracional. E eu quero falar com você que está aí do outro lado, você que é mulher e você que é homem. Eu tenho certeza que você conhece uma mulher que já foi estuprada. Aliás, com certeza você conhece mais de uma. É bem possível que você não saiba. Sua amiga, sua irmã, sua colega de trabalho foram estupradas. Mas mulheres que foram abusadas ou estupradas estão em todo lugar. Poucas reúnem coragem para contar, para denunciar. A maioria silencia ou é silenciada. Quando a mulher vai na delegacia denunciar um estupro, muitas perguntas de agentes, de delegados, acabam sendo formas de silenciá-la. Perguntando o que ela fez ou como ela se comportou para que aquilo acontecesse, ou tipificando mal o crime. Quando a mulher vai ao DPT fazer o exame de corpo de delito, muitas vezes é novamente devassada, até pela característica do exame. Se ela teve a reação que a maioria teria, de querer se lavar para se livrar do nojo da violência, ela vai ser desmentida. Se ela teve uma reação possível de ter ficado imóvel durante o estupro por medo de ser agredida ou porque estava dormindo, a falta de marcas de violência vai fazê-la ser desmentida. Se ela estava desacordada, porque foi drogada, porque bebeu demais, ela vai ser desmentida. Se o estupro foi cometido por alguém com dinheiro, com fama, com relacionamentos poderosos, ela vai ser desmentida. Se ela estiver confusa por causa do trauma sofrido, não souber relatar os detalhes do que houve, ela vai ser desmentida.
E em qualquer dos casos, ela vai ser julgada, ela vai ser questionada, ela vai ser até acusada de ser culpada. Se por milagre nada disso acontecer, ela provavelmente vai ser estigmatizada, aquela que foi estuprada. Tudo isso, minha gente, faz com que a gente silencie. Então, quando uma mulher tem a coragem, como essa jovem, de denunciar, todos nós precisamos ampará-la. Estamos aqui para isso. No início das lutas pelos direitos das mulheres, numa convenção que reunia principalmente mulheres de classe média nos Estados Unidos, uma ex-escravizada chamada Sojourner Truth rouba a cena com um discurso histórico que dizia o seguinte: aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lama e nunca me ofereceram melhor lugar algum. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para meus braços. Eu arei, plantei e juntei a colheita nos celeiros e homem algum poderia estar à minha frente. E eu não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso, e suportar o açoite também. E eu não sou uma mulher? Eu pari 13 filhos e vi a maioria deles ser vendida para escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, ouviu. E eu não sou uma mulher? E ela seguiu num discurso forte, inteligente, provocativo, questionando este lugar que querem colocar as mulheres, um lugar de fraqueza, de submissão, de incapacidade. Sojourner reivindicava principalmente que mulheres negras também fossem vistas como mulheres, apesar de não terem o direito, naquela época, de ficar em casa como ficavam as mulheres brancas, vistas como delicadas, sensíveis, frágeis. E, ao mesmo tempo, reivindicava a humanidade para mulheres negras, também demonstrava a potência que têm as mulheres em geral. E diante dessas mulheres que mostramos na reportagem, que são referências na medicina, na ciência, no mercado de trabalho, eu repito, parafraseando Sojourner Truth, e não são mulheres? Qual é o lugar da mulher na sociedade? O que é que uma mulher é capaz de fazer? O lugar da mulher é onde a mulher quiser. O papel dela é o que ela escolher desempenhar. Parabéns a todas as mulheres que demonstram cada dia a sua força, o seu valor. Cada uma que dá um passo à frente, leva juntas todas nós. Uma pessoa que cometeu um erro, que já pagou por ele em termos judiciais, precisa poder refazer sua vida. E legalmente não há nenhum impedimento para que ela exerça qualquer profissão para a qual esteja habilitada. Mas no caso do feminicida Bruno e a profissão de atleta, eu quero questionar você que está aí do outro lado. Isso é moral? Desejamos e precisamos que pessoas que cometem crimes tenham a possibilidade de refazer suas vidas. Mas diante de um crime tão bárbaro, tão cruel, poderíamos tolerar que o feminicida Bruno voltasse à posição de ídolo? Que mensagem mandaríamos à sociedade? Atletas são referências para crianças, para adultos, são ídolos. Contratar para um time de futebol um assassino, um homem que mandou matar a mãe do seu filho, esquartejar, dar o corpo para os cachorros comerem, é um desrespeito. É um desrespeito a todas nós mulheres. É um desrespeito a todas as crianças e adultos que cresceram sem mãe por causa de homens desprezíveis que tiraram a vida de mulheres. É um desrespeito a toda a sociedade, um país em que 12 mulheres são mortas todos os dias. E mais, colabora com a ideia de que matar mulheres é permitido. Desde que você cumpra a sua pena, ou parte da pena, como é o caso de Bruno, depois pode viver sua vida normalmente. Não, gente, não pode. Para os sociólogos que estudam a sociedade, o medo da punição é só uma das formas de prevenir crimes na nossa sociedade e não é a mais eficaz. A reprovação, o medo da exclusão da sociedade, a culpa, a vergonha e a autocrítica são mais poderosos que o medo da pena. Assim, quando a gente condena judicialmente, mas tolera socialmente a convivência, o recado dado é que aquela atitude não é tão grave. Portanto, na minha visão, o feminicida Bruno pode e deve voltar a trabalhar, refazer sua vida, mas não uma posição de ídolo. Não alçado socialmente a uma posição de admiração. Um time de futebol que contrata um feminicida como Bruno é tão desprezível quanto os crimes que ele cometeu. É que Salvador perderia para o próximo ano, se não cumprir essa meta, 45 milhões de reais da atenção primária. Sabe o que quer dizer isso? Que a gente pode perder 1/3
do atendimento de saúde. Pois então, mas é óbvio que, secretário, por questão de responsabilidade, mesmo que o senhor não esteja aqui, mas o senhor participa do planejamento para o ano que vem, para quem vier a sucedê-lo, né? Por uma questão de cuidado com a população, o gestor público precisa ter esse cuidado, não é nenhum favor que se faz à população, é responsabilidade aí da secretaria, o senhor me permita dizer. Me permita dizer também que as pessoas não tiveram uma ampla divulgação desse chamamento para o recadastramento. A gente acompanha aqui o tempo inteiro, né? Você me perdoe, eu discordo da sua colocação de que não houve. As mensagens, nós temos um sistema de mensagens para todos os usuários, nós colocamos carros de som, nós divulgamos com a panfletagem, nós colocamos, além disso, as unidades e as pessoas fazendo esse recadastramento, mesmo durante a pandemia, e eu quero mais uma vez homenagear os agentes comunitários, porque a sua colocação coloca em xeque até o próprio trabalho dos agentes comunitários de saúde, e eu volto que até quinta-feira nós cadastramos este ano 700 mil pessoas. Não, secretário, me desculpe, eu não estou aqui atribuindo, tirando a responsabilidade, colocando a responsabilidade nos agentes de saúde, não. Eu estou trazendo a responsabilidade ao senhor. Eu ouço o senhor, a gente conversa, secretário, praticamente toda semana, seja aqui no Bahia Meio-Dia, Jornal da Manhã. Desde março, a gente se fala todas as semanas e a gente não falou desse assunto de março para cá. Não me recordo de nenhuma vez da gente ter conversado sobre esse assunto do recadastramento, por exemplo. É um espaço para a Bahia inteira ouvir. Não ouvi carro de som, Jéssica, não recebi mensagem, particularmente sendo cidadã também, não recebi. Então, peraí. Botam as pautas sobre coronavírus. Claro, não, tudo bem, mas assim, é preciso reconhecer também que houve uma falha de comunicação e de divulgação, talvez por causa da pandemia, porque há outros assuntos importantes. Eu continuo discordando de você, porque os mecanismos usados pela Secretaria para esse recadastramento é o mesmo para condicionantes do Bolsa Família, que fez a gente cumprir no ano passado, é o mesmo nas campanhas para mulher, para homem, como vem aí o Outubro Rosa, o Novembro Negro, todos os mecanismos. Eu respeito a sua opinião, mas eu discordo. Agora, o que é que chamou a atenção da população nesse momento? O governo federal mandou uma verba para divulgação em rádio e TV. Vocês têm muita mais força para levar essa mensagem às pessoas do que nós. Só que, por exemplo, a Secretaria não tem, enfrentando o coronavírus, com todas as despesas que tem, gastar R$1 milhão em publicidade. Nós recebemos essa verba do governo federal, por responsabilidade nós cumprimos e botamos a mensagem no ar. Mas os mecanismos de comunicação são os mesmos usados desde o início desta Secretaria, por SMS, por Zap, nas unidades de saúde, com os agentes comunitários, com as pessoas, com carro de som nas comunidades. Nós colocamos carro de som e tem aqui como comprovar, e disponibilizo toda a documentação. Então, assim, toda a comunicação foi feita, inclusive desde janeiro. Tá, olha, porque o secretário pontuou aqui que não é verdade, que não houve divulgação, e por isso estou ponderando. O secretário disse também que não é verdade, que as pessoas não estão conseguindo se cadastrar. E eu estou pontuando porque, embora eu esteja aqui como jornalista, mas a gente está representando a população de Salvador, que está mandando mensagens, e aqui chegando mensagens de várias pessoas dizendo que não estão conseguindo fazer o cadastramento. Então não sou eu apenas que estou falando, são as pessoas que estão mandando aqui. Todas essas pessoas estão dizendo que não conseguiram fazer o recadastramento. As pessoas que estão na fila. A gente abriu aqui o programa, inclusive, mostrando a dificuldade hoje de manhã em vários locais. É certo, secretário, como o senhor disse, tem muita gente que deixa as coisas para a última hora. É verdade que acontece isso também. Mas sabendo disso, que é uma questão cultural, não houve então nenhum preparo, um fortalecimento para essa reta final, por exemplo, para acolher essas pessoas que já são conhecidas por todo o poder público que deixam para a última hora? Jéssica, só para você ter uma ideia, essa é a terceira prorrogação do prazo para cadastramento nas unidades. É a terceira prorrogação, não é a primeira, é a terceira. Inclusive, eu volto a dizer a você que eu sou contra essa mudança do cadastramento, mudança de forma de financiamento do cadastro. Então, eu estou cumprindo, como você bem colocou, uma obrigação legal de fazer esse cadastramento. Deixa eu seguir agora, contar para você o seguinte. Olha essa imagem aqui, sábado de alegria para todos nós baianos. Podemos ver o nosso estado representado nas comemorações dos 50 anos do Jornal Nacional, com a participação de Jéssica Senra na bancada do telejornal mais importante do país. Vamos ver. Jornal Nacional. Hoje com Aires Rocha, do Acre, e Jéssica Senra, da Bahia.
Jéssica apresentou o jornal ao lado de Aires Rocha, do Acre. Entre as notícias nacionais, destacou o feriado do 7 de setembro aqui na Bahia. Também teve desfile cívico na festa do 7 de setembro, lá em Salvador. O desfile pelas ruas do centro da cidade reuniu militares e estudantes. Brincou com um colega de bancada na hora do futebol. Hora dos gols de sábado, começando pelo jogo do meu Bahia, que venceu o Vasco de Aires, no Rio de Janeiro. Nino Paraíba tocou na saída do goleiro e fez Bahia 1-0. Gilberto recebeu de Lucas Fonseca e acertou um chute bonito. Golaço! Bahia 2, Vasco 0. E se despediu sem disfarçar a satisfação de representar a Bahia no Jornal Nacional. Minha gente, o Jornal Nacional termina aqui. Foi um prazer imenso representar o meu estado, a Bahia, como parte das comemorações dos 50 anos do JN. Espero que vocês tenham desfrutado tanto quanto a gente. Que a gente lembre sempre que a nossa força está na nossa união. Uma boa noite para você. Até uma próxima. Para mim também foi muito bom representar o meu estado. Eu agradeço primeiramente a Deus, aos meus amigos, Rede Globo, Rede Amazônica. E isso aqui também, Jéssica, provou mais do que nunca de que o meu Acre existe. Existe sim. Uma boa noite. Existe sim. Boa noite. É isso aí. A nossa força, Jéssica, está na nossa união. É isso mesmo. Parabéns. Olha, minha gente, 2020 foi um ano muito desafiador para todos nós, né? Para muitos foi o maior desafio da vida. A pandemia mudou a nossa forma de nos relacionarmos uns com os outros, de nos relacionarmos com o mundo. De uma hora para outra, parece que as coisas ficaram de cabeça para baixo, não foi? Teve gente que perdeu o emprego ou outra fonte de sustento, que precisou reformular um negócio, teve gente que ficou doente, teve gente que partiu. E para todos nós teve a necessidade de ficar longe de quem amamos, de lidar com essa sensação difícil de não ter o controle da própria vida, absorver essa ideia de que de uma hora para outra tudo pode mudar. A gente está lidando com a impossibilidade de fazer planos, porque a gente sequer sabe como serão os próximos dias, as próximas semanas, os próximos meses. Isso mexe com a nossa cabeça, mexe com nossas emoções. A gente passou o ano inteiro reclamando de todos os transtornos dessa pandemia e com toda razão. Mas eu acredito que parte do segredo da felicidade está em sermos gratos pelo que temos. E mais do que nunca, por coisas que a gente achava que eram pequenas, né? Que a gente já tinha, assim, não precisava se preocupar, coisas que fazem a diferença. A saúde, a família, os amigos, as pessoas que amamos. Moral, viu, minha gente? Que emoção, viu? Depois desse ano de 2020 que a gente teve tão difícil, depois de tanta gente morrendo, como o Wanderson disse agora de manhã, é o começo do fim. Isso dá uma esperança, isso dá uma alegria, viu? Que bom acordar hoje vendo baianos, baianas, brasileiros e brasileiras sendo vacinados. Que bom. Amiga, eu não acredito que eu vou ter que pagar para assistir TV. Eu já ganho uma miséria fazendo as unhas, aí é demais. E minha novela bíblica, como é que vão ficar minhas novelas? Ó, cara de dívida pra senhora. Vem cá, quem foi que lhe falou isso? A TV digital não vai ser paga não, mulher. Oxe, não? Claro que não. E como é que vai ser? É só instalar um conversor digital e antena UHF na sua TV e pronto. E se minha televisão for DTV? Ah, melhor ainda. Só precisa da antena UHF. Ah, entendi. Se minha televisão for moderna, é só comprar a anteninha UHF. Agora, se minha televisão for antiga, eu tenho que comprar o conversor digital e a anteninha UHF. Exatamente. Olha só como é simples. Fique atento. Se a sua TV é analógica, você precisa apenas adicionar um conversor digital e uma antena UHF. Se a sua TV for digital, basta que você adicione uma antena UHF. TV digital, rapaz, é qualidade na sua TV e de graça. Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e vai ler um livro.